Paz, Senhor, igreja. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai, à casa do nosso Senhor. Vamos se colocar de pé para adorar o Senhor. Que você comece buscando a presença do Senhor aqui, nessa noite, nesse dia de campanha. E um dia que nós viemos aqui somente para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Comece buscando a presença do Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar e te exaltar, Espírito Santo de Deus. Paira sobre as nossas vidas com a tua presença. Vem com a tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Nós entregamos, Senhor, tudo a ti. Entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso louvor, Senhor. Tu és adorado aqui neste lugar, Senhor Jesus. Cumpre em nós a tua vontade, cumpre em nós o teu querer, Senhor Jesus. A ti a honra e a glória, Senhor. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meu direito os dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos, Jesus. E eu entrego tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua tudo a ti.
tudo, Senhor. Tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti. Nós entregamos a Ti, Senhor. E eu entrego. nós te damos tudo, Jesus. Tudo a Ti. Tudo a Ti. Nós entregamos, Senhor Jesus. Santo Tu és, Deus. Santo Tu és, Jesus. Tu és louvado, Deus. Nós glorificamos a Teu santo nome, Jesus. Tu és um Deus bondoso para conosco, ó Pai. Tu és um Deus santo, Jesus. Nós louvamos a Ti, ó Deus. Santo Tu és, ó Pai. Não há outro como Tu, Jesus. Não existe outro Deus além de Ti, ó Pai. Não existe, ó Pai. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego
Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Louvor, por esse tempo de adoração. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à nossa comunidade. Neste tempo nós estamos passando por 12 dias de oração, 12 dias de palavra para um ano extraordinário. E o tema da nossa campanha esse ano é 12 votos, 12 compromissos para um ano extraordinário. E que tema desafiador, meus queridos, confesso, porque quando nós falamos de votos com Deus, nós não estamos falando de brincadeira. Quando nós falamos de voto com Deus, a coisa fica um pouco mais embaixo. Assim como o pastor pregou domingo aqui, o texto em Eclesiastes, você pode encontrar também em Deuteronômio, o que a palavra diz sobre quando nós fazemos votos com Deus. Quando nós fazemos votos com Deus, nós assumimos um compromisso com Ele, é o nosso dever fazer com que isso se cumpra. É o nosso dever fazer com que as coisas aconteçam. Então, se você está aqui nesses 12 dias, se você está fazendo votos com Deus, se dedique, se esforce para que isso se realize, em nome de Jesus, amém? E hoje, deixa eu pegar o passador de slides, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tema jejum e oração. Não sei se você conhece um pouco, se você já está familiarizado com isso, mas antes de mostrar para você como o jejum e oração impactam em um ano extraordinário, meu e seu, eu preciso te falar o que é o jejum. Às vezes você tem frequentado a nossa igreja, às vezes você tem vindo aos nossos cultos e você não sabe ainda o que é o jejum. Por isso, de forma rápida, clara e objetiva, eu quero te mostrar o que é o jejum. Jejum nada mais é do que a abstenção parcial ou total de alimentos por um período de tempo, conforme a condição física da pessoa, com o objetivo em aproximar-se de Deus e compreender a sua vontade. Vamos lá, quero destrinchar um pouco isso aqui com você, para a gente introduzir esse tema. Abstenção parcial. O que é uma abstenção parcial? É quando nós tiramos apenas uma coisa, apenas uma refeição. Geralmente quando nós fazemos o jejum de 21 dias, a maioria da igreja acaba fazendo um jejum parcial, onde você tira o doce. Já vi gente tirando o arroz, por incrível que pareça. Só não vale tirar a salada, tá, irmãos? Aí Deus não aceita esse tipo de jejum, né, pastor? A costela, as pessoas tiram o refrigerante, tiram o bolo de leite ninho por um determinado período. Essa é a abstenção parcial, quando você tira apenas uma coisa ou apenas uma refeição. Quando nós vamos para a abstenção total, é quando você passa o período todo da sua dieta alimentar sem ingerir alimentos sólidos. Ou seja, você vai passar aquele tempo, seja ele 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, sem ingerir o alimento sólido, somente sustentado pela água. Esse período você vai passar totalmente em consagração. Outra coisa muito importante que eu destaquei ali, o jejum ele precisa ter um período de tempo, irmãos. Não adianta eu e você começarmos um jejum agora e acabar lá na eternidade. Como o jejum é um voto com Deus, nós precisamos ter um início e um fim. Nós precisamos começar e terminar, nós precisamos cumprir esse voto. Mas lembre de uma coisa, quando você for fazer o jejum, analise bem as suas condições físicas, se você tem algum tipo de comorbidade, se você tem alguma dificuldade física, geralmente pessoal que tem diabetes, hipertensão arterial, você precisa tomar um pouco de cuidado a longos jejuns. Então seja sempre instruído pelo seu pastor, pelo um médico que te acompanha, para a gente também não pecar nisso daí. E também, o mais importante do jejum é o objetivo do jejum. O jejum ele tem como objetivo nos aproximar de Deus, para que nós possamos compreender a sua vontade. Deuteronômio 8, capítulo 3, vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E esse é um tempo em que nós viramos os nossos olhos, nós tiramos os nossos olhos das bênçãos de Deus, porque vamos falar a verdade, aquele bolo de leite ninho é uma bênção, não é? Depois do almoço de domingo, é uma bênção, queridos, mas nesse tempo de jejum é quando nós deixamos de nos deleitar nas bênçãos de Deus, para nos deleitar no Senhor. E agora que você sabe o que é o jejum, de forma rápida e objetiva, eu preciso te falar o que não é o jejum. Às vezes você tem
cometido essa prática de uma maneira errada. Às vezes, já me encontrei com pessoas que acreditam que jejum é sacrifício, que nós estamos nos sacrificando para Deus e falando assim: ei Deus, volte seus olhos para mim aqui, ó, eu estou sem comer faz 2 dias, não estou aguentando mais, a fome está apertando, Deus olha para mim, eu preciso de tal coisa. Às vezes nós fazemos o jejum achando que é um sacrifício para Deus, e não é assim que funciona. Às vezes nós praticamos o jejum como pagamento de dívidas. Sabe aquela semana que você deu uma deslizada? Você tinha conseguido ficar sem beber por uns meses, depois você caiu, e a sua solução agora é: vou fazer um jejum que Deus vai me perdoar. Vou te dar uma boa notícia: essa dívida já foi paga na cruz do Calvário, você não precisa jejuar por esse motivo. Então o jejum ele não tem como objetivo o pagamento de dívidas, tá bom? Isso é mais um momento de ensino para que nós possamos introduzir esse tema. E o terceiro aspecto, que o jejum não é uma chantagem. Às vezes nós jejuamos e achamos que nós conseguimos mudar o pensamento de Deus ao nosso respeito, porque nós estamos jejuando. Vou dar um exemplo. Trabalho com adolescentes há algum tempo, e na adolescência nós sabemos que existe um pico hormonal, e o certo menino, ele se apaixona por uma menina. Essa menina, ela não se veste muito bem, ela posta umas besteiras no Instagram, ela maltrata a mãe dela, distrata os pais dentro da própria casa, mas esse menino se apaixonou. Eu quero essa. Deus, eu vou jejuar por essa menina, e o Senhor vai me dar ela. E esse menino então começa a jejuar, fala: Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu vou ter, Deus é essa, minha varoa ungida, minha varoa escolhida. E o menino começa o jejum, e eu quero essa varoa em nome de Jesus. Aí Deus fala assim: não, fulano, beleza, você está jejuando então, tá bom, você conseguiu me convencer, pode ir lá, vai lá e namora ela. É assim que acontece, queridos. Nós não conseguimos mudar o pensamento de Deus, nós não conseguimos mudar a vontade dEle. Mas o que acontece quando nós jejuamos é esse menino que estava querendo namorar essa moça, ele começa a entender: nossa, depois que ele começou a jejuar, ele começa a perceber as atitudes dela, ele começa a olhar como ela se veste mal, ele começa a olhar como ela trata os pais, ele começa a prestar atenção naquilo que ela posta no Instagram. E quem muda realmente depois do jejum somos eu e você. Nós não conseguimos mudar Deus, nós não conseguimos mudar a vontade do Pai. Mas o que deve mudar depois de um período de jejum, somos nós. Deu para entender mais ou menos essa introdução? Mas agora eu quero linkar com você o que o jejum tem a ver com o ano extraordinário. O que tudo isso, me abster de um alimento, me mudar minhas vontades, tem a ver com o ano extraordinário. Primeira coisa que eu quero falar aqui com você nessa noite, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, infelizmente. Mas o jejum, ele é um tempo para recebermos orientação de Deus. Nós estamos no começo de um ano, nós estamos numa campanha para o ano todo, e nós estamos buscando orientação do Senhor, ministerial, familiar, empresarial, relacionamentos. Você tem buscado a orientação de Deus, e o jejum é um tempo para isso. O jejum é um tempo em que nós nos desligamos das coisas do mundo. Nós falamos para Deus assim: Deus, você é mais importante do que um bolo de leite ninho com Nutella. Deus, você é mais importante do que uma Coca-Cola com limão e gelo nesse calor. Mas, dá uma olhada comigo nesse texto aqui, Atos 13, versículo 2 até o 3. Esse texto diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Queridos, às vezes nós temos buscado orientação em lugares errados. Às vezes você tem buscado orientação em um coaching do Instagram que vai apenas te motivar. Os mestres e os profetas estavam orando aqui, eles estavam em jejum, não sei se você percebeu, mas enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo.
Quando nós estamos em jejum, queridos, nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. É como se Ele falasse de forma mais clara aos nossos ouvidos, para que nós possamos entender a vontade dEle. E qual era a vontade dEle? Separar Saulo e Barnabé para a obra. Agora eu te pergunto, será que as coisas da vida, o seu celular, os vícios, o pecado, não têm atrapalhado você ouvir uma orientação de Deus? Por isso que o jejum é uma ferramenta importante para um ano extraordinário, para um ano orientado por Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre tempos de crise. Jejum, ele é uma ferramenta extraordinária para tempos de crise. E eu quero contar para você a história de um povo, a história de um rei, Josafá. Esse texto está lá em 2 Crônicas 20, versículo 3 ao versículo 4. O reino de Judá estava sendo atacado por 3 exércitos poderosos, 3 exércitos fortes. Então, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Repare nessa primeira palavra, alarmado. Será que não é assim que eu e você estamos? Alarmados, angustiados, preocupados, ansiosos. Será que o nosso coração não se encontra assim nesse começo de ano? As dificuldades vão chegando, o IPVA batendo na porta, os boletos já começam a nos preocupar. Será que não é assim que nós estamos? Às vezes nós enxergamos, acabamos de começar o ano e nós não estamos vendo saída, nós não conseguimos ter uma prospecção de futuro, não conseguimos sonhar para esse ano. Será que nós estamos assim? Josafá estava preocupado. Ele podia ter feito inúmeras coisas. Ele podia ter ido atrás do general do exército. Ele podia ter ligado para o reino vizinho ajudar ele. Podia ter pedido socorro para homens. Mas a primeira coisa que Josafá decide fazer é se colocar em jejum com todo o seu povo e buscar a ajuda do Senhor. Eu não quero profetizar tempos difíceis na sua vida, não. Muito pelo contrário. Mas eu quero te dizer que às vezes nós temos enfrentado os tempos difíceis de maneiras erradas. Josafá, como eu disse, podia ter buscado socorro em muitos outros lugares. E onde você tem buscado seu socorro hoje? Então, o povo de Judá se coloca em jejum, ouve a voz do Senhor e o Senhor vem em favor deles. A melhor maneira de lutar as nossas guerras, as nossas dificuldades, é em jejum, queridos. Não é murmurando. Josafá podia ter falado: Deus, por que a gente? Por que a minha família? Por que o meu filho? Por que acontece isso comigo? Não, queridos, Josafá se colocou de jejum e procurou ouvir a vontade do Senhor. E o Senhor os ajudou. Se você ler um pouco para frente ali, no capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai poder ver as maravilhas que o Senhor fez para esse povo. Mas existe um terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. E ele diz respeito à autoridade espiritual. Essa é uma ferramenta. Essa é das consequências do jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos sensíveis à voz do Senhor e teoricamente, consequentemente, nós estamos mais próximos dele. Então nós possuímos uma autoridade derramada pelo Senhor sobre as nossas vidas, pelo Espírito Santo. E é o que acontece no texto de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Os discípulos estavam numa sequência de expulsão de demônios, de maravilhas. E ia para um lado, expulsava um demônio, orava e ele saía. Ia para o outro, orava e o demônio saía. Mas chegou uma certa ocasião que eles não conseguiram expulsar esse demônio. E eles questionam Jesus e falam assim: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus certamente responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, queridos, o jejum também é um meio
de termos autoridade espiritual. Sabe aquela guerra que você está na sua casa? Sabe aquela guerra que você enfrenta? O diabo tem tentado tocar na sua família, no seu filho, na sua empresa, no seu relacionamento, no seu casamento. E como você tem enxergado tudo isso? Como você tem lutado tudo isso? De onde tem vindo a sua autoridade para lidar com esse tipo de situação? Queridos, o inimigo está ao nosso derredor, furioso. E o que eu e você temos feito? Nós temos baixado guarda ou nós temos nos colocado em jejum para receber de Deus essa autoridade espiritual que nos capacita a vencer essas guerras? Então o jejum é um meio de obtermos orientação do Senhor. Ele é um meio de lutarmos os nossos tempos difíceis e também é uma forma de obtermos autoridade espiritual, para estarmos mais próximos de Deus. Mas não sei se você percebeu esse texto, eu coloquei de propósito no terceiro ponto, porque Jesus é muito enfático em dizer assim: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, o jejum ele é interdependente, se assim podemos dizer, da oração. Queridos, de nada vale nós fazermos um jejum se nós não tivermos contato com Deus. Pense comigo aqui, ó. O jejum é um tempo para nos aproximarmos de Deus e entender a sua vontade, certo? Como que eu sei a vontade de alguém sem conversar com essa pessoa? Eu costumo explicar para os adolescentes a seguinte maneira, a importância da oração. Você quer ter um relacionamento com Deus? O adolescente responde: quero mudar minha vida e tal. Você ora? Não oro. Como que você cria relacionamento com alguém se você não conversa com essa pessoa? E por que nós queremos ter um relacionamento mágico com Deus se nós não conversamos com Ele? O que tem de diferente? Como nós vamos saber as vontades de Deus? Como nós vamos saber os desejos de Deus? Como nós vamos ter a ajuda de alguém que nós não conversamos? Por isso eu quero que você lembre sempre dessa frase: jejum sem oração é dieta espiritualizada. Se nós não tivermos um tempo de oração, se nós não estivermos buscando ao Senhor, querido, desculpa, mas tirar o bolo de leite ninho não vai mudar a sua espiritualidade, não vai te deixar mais próximo de Deus. Passar 21 dias de jejum, 12 dias de campanha, sem ter um contato com Deus, sem exercer a oração, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso o jejum, ele depende da oração. E é até por isso que os votos estão aqui, ó, compromisso com o jejum e oração. Não dá para jejuar sem orar. Se você conhece um irmão, se você tem um amigo que jejua e não ora, ele está apenas no mundo fitness gospel. Ele está fazendo uma dieta. Efésios 6, versículo 18. Paulo está instruindo a igreja de Éfeso. Está falando sobre a armadura da fé. E ele finaliza dizendo assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, vou confessar meu pecado para vocês aqui. Eu não acordo todo dia querendo orar. Desculpa aí, pastor. Do mesmo jeito que você não acorda todo dia querendo fazer um exercício, querendo ir na academia. A oração e o jejum, ela é apresentada para nós em um livro chamado Celebração da Disciplina, como uma disciplina espiritual. Assim como a academia que você frequenta todos os dias, a caminhada que você faz, a corrida que o pastor gosta de fazer, é uma disciplina. Não sei se o pastor Rodrigo acorda todo dia querendo correr, misericórdia, pastor. Mas, queridos, nós precisamos entender que o jejum e a oração é uma disciplina espiritual. Nós não temos, pela nossa carne, nós não temos vontade de jejuar, nós não temos vontade de orar. E é algo que nós precisamos exercitar todos os dias. E eu quero concluir
breve ministração, esse breve compartilhar da palavra com você, com uma frase de um evangelista chamado Billy Graham, em que ele diz o seguinte: o lugar onde Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. Posicione-se. Eu não tinha preparado essa frase para essa ministração, mas hoje à tarde o Espírito Santo me conduziu até ela, e eu quero parafrasear ela para você, para ver se fica um pouquinho mais claro. O ano em que Deus está te conduzindo requer novos hábitos, requer que você assuma um compromisso com a palavra, requer que você assuma um compromisso com o jejum e a oração, até que isso se torne um hábito na sua vida. E até que esse compromisso com a palavra, esse compromisso com o jejum, gera em nós uma nova mentalidade. Gera em nós uma mentalidade dos céus, queridos. Mas tudo isso só acontece com orações constantes. Então, quantos aqui desejam viver um ano extraordinário? Eu desejo viver um ano extraordinário. Mas um ano extraordinário exige de nós novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. E é algo que eu não posso fazer por você, o pastor Rodrigo também não, o pastor Valdemar nem sequer. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque o jejum, se nós formos analisar na Bíblia, ele não é uma ordenança direta de Jesus, ele é uma ordenança indireta. E os discípulos um dia questionaram Jesus e falaram assim: mestre, por que os discípulos de João Batista e os fariseus, todos eles jejuam e nós não? Jesus responde para eles assim: faz sentido os convidados ficarem de jejum quando o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Queridos, o jejum, a essência do jejum nada mais é do que sentir saudade de Deus. Nada mais é do que comunicar para o nosso corpo e para o nosso entendimento que nós sentimos falta do Pai. Assim como no terceiro dia de jejum fica difícil, não fica? A gente tenta negociar. Vou contar uma experiência própria. O jejum de 21 dias, ele é feito sempre em julho aqui na nossa igreja. Lá em casa, eu nasci em julho, minha mãe nasceu em julho e meu pai nasceu em julho. E eu resolvi fazer jejum de doce, com 3 bolos. Dá vontade, queridos, de falar assim: Deus, tu sabes, me dá esse pedaço aqui. A vontade é de negociar. Mas é exercitando nosso domínio próprio. É mostrando para Deus e para nós mesmos que nós temos mais saudade de Deus do que de um bolo de aniversário, do que aquilo que faz falta para a nova mentalidade. E você precisa ter um compromisso com as orações. Você precisa orar, irmão. Você precisa conversar com Deus. Você precisa expor seu coração para Ele. E eu quero fazer um desafio para você, enquanto você fica de pé e o Ministério de Louvor vem aqui à frente. Eu não quero apenas trazer uma palavra de ensino nessa noite. Não quero apenas te falar o que é jejum, qual é o poder do jejum. Eu queria te desafiar agora. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra foi de encontro ao seu ser, se você sente saudade do noivo, se você carece de orientações de Deus, se você precisa de ajuda para lidar com tempos difíceis, e se você deseja mais autoridade espiritual, eu te desafio a sair daqui com um voto. Te desafio a sair daqui nessa noite com um propósito com Deus. Deus, eu nunca jejuei, mas eu vou dar o primeiro passo. Nós estamos numa campanha de 12 dias. Você tem aí alguns dias pela frente, e é a oportunidade de você ter a sua primeira experiência com o jejum. Faça um jejum parcial daqui para frente, até nós terminarmos a campanha. Nós temos um exército aqui na igreja em jejum, como o pastor já falou. Mas, queridos, eu quero te desafiar: não saia daqui apenas com um ensino bíblico.
O Hernandes Dias Lopes, em uma das suas pregações sobre o jejum, ele diz o seguinte: não basta apenas ter uma boa teologia sobre o jejum e oração, é preciso orar e jejuar. Não basta você saber o que é jejum, não basta você saber o que é oração, nós precisamos exercitar essa disciplina para nós vivermos um ano extraordinário. Amém? Enquanto nós cantarmos essa canção, eu peço para que você reflita nessa palavra. E se Deus foi ao encontro do seu coração nessa noite, que você assuma esse compromisso. Comece jejuando do seu jeito, conforme as suas condições físicas, conforme aquilo que você almeja alcançar com o Senhor. E no nome de Jesus você vai viver um ano extraordinário. Amém? Enquanto nós cantamos, você também pode trazer o seu pedido aqui e logo nós faremos uma oração pelo mês de março. Amém? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, faz teu querer. Sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, Só a ti te adoro, meu Senhor. toma o meu coração E toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo
só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar, eu tenho querer em mim. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Quero chamar aqui o ministério de intercessão, por favor. Pastor Valdemar. Ô Vini, faz favor aqui também, querido, conosco aqui. Vamos orar. Eu creio que nós sairemos essa noite desafiados com este voto, com este compromisso. Estabelecer um tempo de jejum, uma prática do jejum e oração. Você entendeu que o jejum, essa prática, traz orientação de Deus, traz uma sensibilidade com o Espírito Santo. E se nós desejamos viver, irmãos, um extraordinário, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, sensível à presença do Espírito de Deus, para que assim venhamos tomar decisões em tudo que precisamos nos nossos dias, meus irmãos. Ouse a jejuar e orar, a fim de ter sensibilidade com a voz de Deus. O Senhor está falando conosco, Ele tem falado. A verdade é que muitas vezes nos falta sensibilidade para perceber o que Ele está dizendo. E por que falta sensibilidade? Por não praticarmos e não exercermos essas práticas do jejum e a oração, essas disciplinas espirituais que o Senhor deixou disponível para nós. Ouse a jejuar, ouse a orar. Tenho certeza que você vai viver um ano extraordinário para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos clamar ao Senhor, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor, Tu és nosso Deus, Tu és o Senhor que tem prazer de se revelar aos Teus filhos. O Senhor tem prazer em trazer direção para que venhamos andar no caminho que o Senhor já reservou e preparou. O Senhor deseja guiar o Teu rebanho, pois Tu és o bom pastor. O Senhor nos deixou a Sua palavra inspirada, escrita, direcionada, para que possamos viver, ó Pai, essa sensibilidade à Tua presença. E sabemos que o Senhor nos deixou, Pai, o jejum, a oração para buscar a Tua presença, para abster-se, Senhor, de coisas momentaneamente, para quebrar todo o jugo da carnalidade e recebermos confiança na autoridade espiritual e ter uma sensibilidade para buscar a Tua presença. Pai, nessa noite nós queremos assumir um compromisso com o jejum e a oração. Queremos, ó Pai, romper com toda estagnação, com toda preguiça espiritual, toda frieza espiritual, no nome de Jesus. Sairemos aqui nessa noite decididos, Senhor, a ter um propósito de jejum, no nome de Jesus, a termos controle sobre aquilo que tem nos dominado, pois desejamos viver intensamente sob o domínio, sobre o controle do Espírito Santo. Pai, ao Senhor nós oramos por cada pedido de oração. O que foi semeado, Senhor, diante do Teu altar, o que está sendo semeado nesses dias, profetizamos o mês de março, em que iremos, ó Pai, já estar testemunhando o extraordinário, vivendo intensamente o renovo, um despertar glorioso, para a glória do Teu nome, Pai. Seja exaltado, seja glorificado o Teu nome. Oramos e Te adoramos e bendizemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Cremos que o Senhor falou conosco nessa noite, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, viu, Vini? Bênção do Senhor. Deus continue te usando, sua vida, uma bênção. Nós iremos, irmãos, mais marchando neste propósito. Amanhã será o quarto dia, quarta noite, e queremos encorajar você a não perder, a continuar firme. Tem muita coisa de Deus para ministrar e ativar em nosso coração. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde aqui, teu coração, que essa graça maravilhosa
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção do amado Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, que seja hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos à bênção, irmãos. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar.